Meu nome é José Milquiades Velasquez, sou natural de Corumbá. Hoje estou com 63 anos de idade. Me sinto realizado, porque na década de 80 eu trabalhava de xangueiro na Rua 13 de Maio e ganhei e conquistei um concurso através da rede ferroviária. Meu nome é José Ferreira da Silva, trabalhei na ferrovia há 32 anos, agente de estação. Meu nome é Nelson Pereira de Araújo, tenho 61 anos, trabalhei na ferrovia como maquinista por 26 anos, entrei em 84, saí em 2009. Valdomiro Souza Brandão, trabalhei 23 anos na Noroeste, entrei como serviço braçal e saí como controle de audilinho. Meu nome é José Dias da Silva Filho, sou ex-ferroviário, tinha função de maquinista, conduzia os trens de carga, trem de passageiro, os lastros. Então nós trabalhávamos na ferrovia aqui com o maior prazer do mundo, era como se fosse a nossa empresa. Eu me chamo Rubens Valfrido Soares, tenho 67 anos, 4 filhos, 8 netos e 2 bisnetas. Pois bem, eu entrei na ferrovia em 1975, de menor de idade, sendo que meu pai já havia trabalhado, estava na ferrovia ainda na ativa, 40 anos de ferrovia. Nós fomos criados aqui na vila mesmo, né, dos ferroviários. A princípio eu entrei na ferrovia para jogar futebol, que tinha um time do Noroeste. Me chamo Itamar Nasso Duarte, eu entrei na ferrovia em 79, né, e no início eu fui auxiliar de maquinista, trabalhei 1 ano de auxiliar em Corumbá. Em seguida, quando fui transferido para Campo Grande, através de permuta, daí eu passei a maquinista. Meu nome é Vicente Duarte de Azevedo, tenho 67 anos, fui ferroviário, fui agente de trem. Eu me chamo Edmar José Panassolo, eu entrei na Rede Ferroviária Federal em Bauru no ano de 1978. Meu nome é Cláudio Luiz Schmidt, mais conhecido como Schmidt, ex-maquinista da Rede Ferroviária e também do setor administrativo. Trabalhei em 2 áreas na Rede Ferroviária durante os 20 e poucos anos que eu esteve na ferrovia. E a nossa função dentro da ferrovia era guarnecer o patrimônio ferroviário a nível Brasil. Não importava se era só Campo Grande. No nosso contrato de trabalho, você podia ser deslocado de qualquer estado da federação, como policial ferroviário. Trabalho na bilheteria, trabalho na composição, formação dos trens, tudo a gente fazia. E depois que privatizou, aí fazia mais, que a gente fazia de tudo. Antes da rede, você tinha função só na bilheteira ou só na composição. E quando privatizou na Nova Oeste, você fazia de tudo. Eu fui maquinista há 26 anos e eu digo para vocês o seguinte, o maquinista, eu tinha o capricho de todos os dias fazer o melhor do que eu tinha feito no dia anterior. Melhor do que eu tinha feito com o trem, com a escala anterior. Então era um desafio à perfeição. E a perfeição na ferrovia era um fato muito difícil por conta da deficiência do material rodante e muitas vezes a deficiência da via permanente. Mas assim, o prazer grande de poder estar pilotando uma locomotiva, vocês não têm noção. Trabalhava de Corumbá aqui, Campo Grande, meu serviço era lá. Eu estava lá, era um trecho, controle de linha lá, e o restante era daqui. Então quando faltava lá, íamos para lá para substituir. Mas a nossa função era assim, carregava. Quando não tinha os engenheiros no lombo da linha, para ir para o lombo da linha, a gente ia para o trecho. Fazia o trecho de Bodoquena, Carandazal, Porto Esperança, esses trechos, né? Onde existia a turma que estava trabalhando. A gente também passava assim, sede, fome, hora de dormir, mosquito, porque os de linha era aberta só na frente, só a frente que era fechada, o lado era tudo aberto. Então era tempo de ventura, que aquele tempo era modificado, tinha mesmo, né? Você passava de dentro, chegava na estação, tinha vez a gente da estação só atendia, pegava o staff, entrava para dentro, fechava, você ficava lá dentro, esperando o movimento do trem. Que tinha época, você saía de Corumbá para ir para o trecho, você saía numa segunda-feira, você ia chegar numa quarta-feira. Por causa dos trens, era muito trem. Era uma base de 20 trem por dia. Então você tinha que ficar esperando na estação, os trens passar, até criar espaço para a gente ir. Sou ex-ferroviário,
tinha função de maquinista, conduzia os trens de carga, trem de passageiro, os lastros. Então nós trabalhávamos na ferrovia aqui com o maior prazer do mundo, era como se fosse a nossa empresa. Não éramos empregados, era mais um participante do progresso do Brasil. Quando acabou o time, eu já fiquei empregado dentro da ferrovia. Me deram a função de serviços gerais, certo? Na mecânica, sendo serviços gerais. Aí eu, através do tempo, eu fiz um concurso, passei para auxiliar de artífice, que era auxiliar de mecânico. Passado mais um tempo, eu consegui fazer um curso e passei para mecânico 2, que era o mecânico de segunda, que tinha duas classes de mecânico, mecânico 1 e mecânico 2. Isso no material rodante, que material rodante é vagões. Eu não mexia com locomotivas. Passado mais um tempo, fiz o concurso interno, né? Passei para mecânico de primeira. Passei para mecânico de primeira, fui exercer a função e tal, sempre no material rodante, que é vagão. Aí já passado mais um tempo, fiz um novo concurso para auxiliar de supervisor. Aí passei, fui ser auxiliar de supervisor. Aí eu fiz para supervisor, passei. Aí eu fui ser supervisor e aí já passei a exercer a função na vagões e locomotivas, né? Eu já era supervisor nessa área. Aí acabou, daí eu passei para o último cargo meu para aposentadoria, já para supervisor geral de mecânica. Eu era encarregado tanto na parte de material rodante, que era de vagões, quanto de locomotiva. E ficava sobre minha responsabilidade atender os acidentes de trem. Daqui a Corumbá, daqui a Três Lagoas, daqui a Ponta Porã. No início eu fui auxiliar de maquinista, trabalhei 1 ano de auxiliar em Corumbá. Em seguida, quando fui transferido para Campo Grande, através de permuta, daí eu passei a maquinista. O bom da ferrovia é que seria passado de pai para filho, né, e sempre parentes na ferrovia. E para mim foi um aprendizado que quando eu fui para a ferrovia, a primeira vez que tinha saído da casa dos pais, né, fui para Corumbá. E para mim foi bom, foi proveitoso, que né, eu trabalhei até na privatização e foi muito bom para mim. Eu gostava do que eu fazia, né, eu era maquinista, né, dirigia passageiro, era maquinista tipo A, que fazia todo o serviço, manobra, trem de carga, passageiro, inspeção, né, quando vinha os pessoal de Bauru, né, as autoridades, eu era classificado um bom maquinista. Fui ferroviário, fui agente de trem. Depois que acabou a ferrovia, acabou os trens de passageiro, passei a ser agente de estação. Trabalhei vários anos, durante 13 anos na ferrovia. E que sinto falta, né? Isso que a ferrovia entra no sangue da gente, está na veia. Eu me sinto até hoje ferroviário. Naquela época era um serviço sofrido porque não existia celular, todas as comodidades que tem hoje na área de tecnologia. Era um serviço assim, era inóspito porque era ao ar livre, a gente ficava ao sol, à chuva, e a gente participava muito na minha área, na área de acidentes de trabalho. Trabalhava na conserva da via permanente. Pegava às 6 horas da manhã e largava às 11 horas, 10 horas para almoçar e pegava 1 hora. Pesado. Trocação de trilho, pegava o trilho, dormente. Eu trocava 10 dormentes por dia. Até eu pegava às 6 horas da manhã, quando era 8 horas eu já tinha 10 dormentes prontinho. Eu ia almoçar no restaurante do Lastro. Nunca almocei no trecho. Para ir para o trecho eu ia de lá, de trem, né? Muito importante a ferrovia. A gente entrou novo, eu entrei aqui com 20 anos, enfim. Solteiro, lógico. Logo em seguida constituí família, né? Namorada, noivou, casou. E a gente criou os filhos todos aqui com a rede ferroviária. É uma empresa muito boa, muito boa, muito boa. Criamos todos os filhos aí, tudo graças a Deus.
Campo Grande não seria, eu diria, não seria hoje o que seria sem a ferrovia. Hoje eu ainda digo, se voltar a ferrovia e falar, Nelson, você quer voltar a operar a locomotiva? Eu vou operar a locomotiva. Do jeito que fazia antes, talvez assim até com mais capricho ainda, com mais cuidado. A responsabilidade como maquinista era muito grande. Primeiro, vamos começar, você está escalado num trem, escalado, 2 horas da manhã. A responsabilidade é muito grande. Esse trem tem que partir 2 horas da manhã. Você tem que fazer esse trem. Você é o maquinista, está escalado. Então, não vir é um transtorno muito grande. Achar um outro substituto, um plantão, o que fosse. E a responsabilidade grande, porque você pegava um cargueiro aí com petróleo, por exemplo, vindo de Bauru para cá, 40 vagões de petróleo, né? Gasolina, diesel, enfim. Imagina a responsabilidade, quantas toneladas de combustível estava na mão da gente. Dia e noite, o trem não para, pode ser de noite, feriado, domingo, Natal, Ano Novo, dia de aniversário, a gente tem que viajar, o trem não para. Então as coisas aconteciam, nós tínhamos treinamento para tudo, para salvar vida, recuperar no caso de um acidente mais grave. Trabalhar como bombeiro também, nós tivemos esse trabalho. A nossa agilidade diante da situação era muito gratificante. Quando havia um acidente, a gente saía daqui, era o primeiro tinha que chegar no local, resguardar o que tinha sido tombado. Era trigo, milho, soja, cimento, era carro que era transportado pelas gôndolas da ferrovia. Então, todo o material ferroviário que estava dentro da malha ferroviária da responsabilidade da Polícia Ferroviária. Então, o nosso trabalho era muito gratificante para quem gosta do que você faz, do quem se prepara, se capacita. E qualquer coisa que acontecia, ele tinha que chegar na estação, chamar aqui Campo Grande, explicar o motivo que aconteceu. Era isso, era o nosso trabalho. Mas para mim não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. E às vezes eu chegava em casa, cansado, deitar um pouquinho, só deitado do jeito que estava, quando estava batendo no manobrador, né? Ó, fulano chamava você na estação. De lá mesmo, já, o pessoal nem comunicava com a família, né? Já vinha para o trecho, porque passar 5 dias, 6 dias que trem cai, né? Então você tinha que atender. Eu era o primeiro a sair e o último a sair. Eu primeiro saí e o último a sair. Porque quando existia uma pessoa no longo da linha, tinha que estar lá. Tinha vez você pegava um momento de 30 minutos para você fazer um serviço, chegava lá, no quilômetro que era para a gente ir, para pegar o pessoal, não dava porque tinha que carregar a ferramenta, pegar o pessoal, trazia uma turma, depois você tinha que voltar, né? Aí você já era chamado a atenção, já no movimento, né? Mas a gente não tinha culpa, a gente tinha que fazer, a gente jogava na esportiva, né? Para não zangar com ninguém, para não falar mal de ninguém. Aí depois a gente via onde estava o erro e a chegada, né? Então é isso que a gente fazia. Que uma vez em Corumbá eu fui substituir um colega após um acidente ferroviário e um serralheiro metalúrgico, artista metalúrgico, queria cortar um trilho que ele estava quase que oval. Falei, não corta aí porque pode dar um chicote, vai quebrar a sua perna. Não, eu vou cortar, não sei o quê. Rapaz, não faça isso. Aí tinha diversos colegas e ele queria fazer. Então é o seguinte, todos vocês são testemunha, pode fazer. Nesse momento, eu estou saindo, não sou mais técnico de segurança, o risco é todo seu. Nesse meio tempo, veio o chefe dele que está ocorrendo. Contei o caso, aí o chefe dele já o afastou de imediato. Rapaz, ele está aqui para preservar a vida de vocês, o que vocês querem mais? O serviço dele e a integridade de vocês. Nosso meio de comunicação é através dos staff, que é um aparelho que está aqui ao lado, chamado staff, que é através da corrente eletromagnética. E nós não tínhamos celular. Então, como o pessoal da eletrotécnica carregava os telefones com fio, então nós adaptávamos no nosso celular. Você levava, todo acidente você tinha que levar. Você subia 7 metros de altura, prendia o fio lá, descia, prendia no telefone, seletivo que era chamado, e chamava quilômetro tal. Campo Grande, ele respondia, Campo Grande. Aí você passava todos os acontecimentos, o que tinha ficado, o que tinha rasgado, o que estava derramado, o que foi coberto, o que não foi. Então essa era uma das coisas nossas, que era o nosso aparelho celular na época. E tinha vezes que passava fome, passava sede, hora de dormir, a água não tinha uma gelada, era água mesmo de brejo, mesmo você tomava na beira da linha. Mas era uma vida boa, uma vida de alegria, os amigos muito bom. Passava no lastro, dormia, coisa que no lastro, a eletrotécnica que era, ligava com os telefones, às vezes o trem caía no lombo da linha,
Você tinha que parar de ser engenheiro, aí você vinha trazer almoço para o pessoal no lombo da linha, botava para pegar os engenheiros. Aí nem tempo de gente comer não tinha, né? Porque você tinha que atender, chegar e voltar. Então o movimento era muito fraco, era muito intenso, muito difícil para você fazer. Só tinha que aproveitar aquele espaço que tinha para fazer. Desencarrilhava, a gente tinha que ficar, né, no trecho, talvez ficava até sem alimentação porque não tinha como chegar até a gente. E isso aí era a parte ruim da ferrovia. Mas o restante de tudo era bom, era divertido, muitos colegas que tiravam piadinha, né? Hoje já não pode, que a gente processa o colega, né? Mas no começo não, era tudo maravilha, era tudo a gente levava na esportiva. Onde eu vou, ninguém conhece José Melquiades Velasco, e sim o Zé Bala. Aí muitas vezes eu vou contar o que aconteceu, mas por que aconteceu? Eu falei, não, estava correndo atrás do bandido e eu fui o abençoado, levando um tiro por trás. Pegou no braço, graças a Deus, sem nenhuma lesão grave. O meu apelido, por causa do meu pai, que era Pé de Macaco, né? Quem vem vindo aí, o maquinista aí? Vem vindo o Pé de Macaco, daí já sabia que era o meu pai, né? Quem que é o maquinista que vem vindo aí? É o Macaquinho. Daí quer dizer que seria o filho do Pé de Macaco, né? Daí os caras falavam macaquinho daqui, macaquinho dali. E a gente ficava de boa, né? A gente nunca discriminava o colega, mas tudo se divertia. E meu pai me dizia, não esqueça até hoje, você não vai para lugar nenhum que você não respeita a ordem. Mas eu mostrei para meu pai que a gente aprende com o tempo. E graças a Deus eu aprendi e me tornei um policial ferroviário. A família, ela é especial para cada um de nós. Principalmente a família ferroviária, tanto que a minha filha casou com filho ferroviário. Então é uma geração muito gostosa de você dizer, fui ferroviário e continuo sendo ferroviário. E a minha frase é assim, saudade sim, tristeza jamais. Falar da ferrovia hoje, assim, eu digo que o ferroviário tem o sangue de aço, pela paixão que a ferrovia move no ferroviário em toda a família. Eu venho de família toda ferroviária, meu pai ferroviário, meus tios, as tias todas casadas com ferroviários. Então, a ferrovia significa a nossa vida, significa a nossa família. Então, a partir do momento que eu entrei para a ferrovia, eu fazia parte da família. Hoje eu sou a família ferroviária também. Meu pai era ferroviário, meu irmão era ferroviário, vários tios. Então nós éramos toda uma grande família de ferroviário. Fui criado dentro da ferrovia e criei meus filhos na ferrovia. Então a ferrovia teve uma importância muito grande na minha vida. Família não era só pelos funcionários, mas era mais pela família do funcionário. Fazia de tudo por nós. E isso era muito bom, porque empresa nenhuma, acredito que faz o que a ferrovia fazia. Era muito, muito, muito pelos funcionários. Quando eu estava crescendo, estudando, meu pai sempre sonhava que eu queria para me ser torneiro mecânico. Naquela época, mecânico de manutenção, fazer peça, esses negócios. Daí, como não fluiu, eu fiz o curso, tudo, daí não deu certo, né? Eu não queria, não gostava, né? Daí ele falou, então você vai entrar na ferrovia, você vai ser maquinista. Daí ele se sentiu orgulhoso, até hoje ele se sente orgulhoso de eu ter passado pela ferrovia. Uma das coisas mais lindas que eu guardo no meu coração e sei que muitos amigos nossos têm, é a amizade. A amizade da ferrovia é uma família. Não importa o quanto tempo você fica longe de um amigo, quando você encontra, você tem muitas histórias para você recordar. Muitas vezes você chora quando você vê um amigo que partiu. Muitas vezes você chora que você conheceu um filho de um amigo que posta uma foto dizendo assim, quanto você é importante para mim. O tempo que eu trabalhei não tinha tristeza, não. Era tudo alegria, eram muitos amigos, muitos companheiros. Era muito gostoso, era bonito, era um prazer, era um orgulho. O que eu tenho hoje, agradeço, minha família, tudo. Foi tudo aqui da ferrovia. E o que eu tenho hoje, a casa aí na vila foi comprada da ferrovia. Só tenho a agradecer a ferrovia e a Deus, graças a Deus. Então, vou completar 70 anos no ano que vem. E minha vida ficou aqui dentro, né? 32 anos trabalhando. E trabalhar com amor. Gostava do que eu fazia. Nós temos várias histórias durante a vida ferroviária, durante o exercício da profissão, que assim nos trouxe muita satisfação, muita alegria.
que era os encontros ferroviários, as Olimpíadas ferroviárias, que a ferrovia patrocinava, proporcionava, o trem de brinquedo que vinha atender a toda a comunidade ferroviária todos os anos na época, então era uma satisfação, uma alegria muito grande. Cruzava esse Pantanal à noite, a fauna, os bichos, eles iam para cima do trilho, principalmente quando enchia o Pantanal, o trilho era mais alto, eles iam dormir ali, ou ficar ali. E você, no noturno, você estava de cara com eles, tudo. Você buzinava, eles não saíam. Você apagava a luz, eles não saíam. A luz era forte, deixava eles cegos. Então, era capivara, era catetu, era tanto bicho que a gente, vamos dizer, matava, né? O trem matava, jogava para os lados. Aquilo dava até uma tristeza, mas era centenas mesmo, né? Quando estava cheio o Pantanal, principalmente, sabe? Inclusive cobras, sucuri, cruzando os trilhos, tudo. Isso aí marcava muita gente. E na época veio uma resolução da diretoria avisando que quem queria ficar, podia ficar e correr o risco de ser demitido. E quem estava em desviado de função poderia voltar à origem do cargo. E menos mal, como eu já estava na metade do caminho para a aposentadoria, eu falei, vou voltar ao Técnico de Segurança. Daí vim novamente para Campo Grande. Eu tive a ingrata função de distribuir as cartas de demissão de alta linha para os colegas do Pantanal até Corumbá. E foi triste porque a gente entregava as cartas de demissão para colegas já com uma certa idade avançada, pelo tempo de trabalhar na ferrovia, pessoas humildes, sem estudo e sem outra profissão, naturalmente. Então, foi muito impactante, pessoas chegavam a chorar por causa do que está acontecendo. Eu dei a vida, dei toda a minha família aqui para a ferrovia e agora a gente ganha isso. Teve colegas que chegaram até a ficar contra mim. Falei, pessoal, eu apenas também estou aqui fazendo o meu serviço, estou apenas distribuindo, entendeu? A ordem vem lá de cima e alguém tem que fazer o serviço. Isso eu não esqueço nunca e eu sempre, às vezes lembro, fica muito forte, foi a questão da demissão dos colegas. Que eu fui designado para a escala, e nessa escala eu teria que colocar aqui na época 45 companheiros, maquinistas, auxiliares de maquinista, para poder fazer a participação de um curso. Seria um curso, um treinamento, e para minha decepção, no dia eu tive o trabalho de manusear a escala, de conseguir colocar todo mundo aquele dia em Campo Grande. E para minha decepção maior, eu conversando com as pessoas, vendo os projetos, vendo tudo que eles tinham em mente de fazer no próximo ano, no outro ano, adquirir carro, casa e construir mais alguma coisa nas suas vidas. E infelizmente naquele dia, todos eles saíram com a carta de demissão na mão. A gente estava tão acostumado, a ferrovia já estava aqui 80 anos circulando aqui e vai privatizar e não vai ser como era e tal. E a gente já mais ou menos previa que não ia decolar a ferrovia como a gente pensava, ou os governos pensassem que ia decolar através da privatização. Não, ela simplesmente deteriorou, terminou, acabou, tá praticamente zero. Isso aí entristece a gente. E daí veio a privatização. O triste que quando privatizou nós ficamos todos desempregados. Que a rede ferroviária era uma mãe. Mas infelizmente essa mãe arrumou outro marido e o marido mandou os filhos tudo embora. E tem muita saudade. 32 anos aqui dentro da ferrovia, ficou a vida da gente aqui dentro, né? E quando acaba, a gente passa aqui, dá tristeza quando a gente vê isso aqui. Quando acabou, eles mandaram a gente embora, a gente trabalhava em Porto Esperança, aqui em Bodoquena. Aí mandaram me chamar, pegar esse pessoal na sexta-feira, para ir para Corumbá. Mas só que eu já sabia mais ou menos o que era, que já estavam privatizando, né? Eu falei para muitos, falaram, não, aqui, isso daí é só para entregar para outra firma. Eu falei, talvez pode ser para entregar para outra firma, outra firma vai mandar essa gente embora, né? E nós estávamos uma base de 20 pessoas no laço. E essas 20 pessoas foi eliminado tudo. E isso que achava tristeza, porque tinha gente que tinha conta, que as coisas para pagar, confiava no trabalho, né? Mas aí foi mandado embora. Aí a gente se mandou também. Eu, nesse meio, incluíram eu também. A minha vida marcou quando eu saí da Noroeste.
a nossa vida mudou. Daí para cá só destruição. Não teve melhora nenhuma. Enquanto eu estava na rede, a rede era fiel. Era de 3 em 3 meses nós tínhamos pagamento, aumento. Hoje nós temos aumento de 3%, 4% aí. Não dá nada. Foi uma tristeza. Esse foi o nosso ganha-pão. Até hoje eu estava falando aí. Aqui hoje era para estar lotado de vagão aí. Cheio de gente trabalhando. Funcionário correndo para lá, correndo para cá. Hoje não tem nada. É uma tristeza isso aí. Você vê o nosso vagão aí. Isso aí não era para ter acontecido. Você vai lá em Aquidauana, lá tá cheio de vagão da rede, lá na exposição, jogado lá, acabando com o ferro velho. É lamentável que tenha acabado a ferrovia, porque se tivesse a ferrovia hoje, com certeza um dos meus filhos seria ferroviário. Relembrando o passado, é reviver, certo? Eu tenho meu irmão que trabalhou comigo, hoje já falecido, mais novo que eu, ele entrou em depressão por causa da ferrovia. Eu tive 5 acidentes aqui. Inclusive, tive a machucar a coluna, fiquei 3 anos de licença. Ainda aposentei mal. Aposentei mal. Era para mim ficar com o salário integral, que é acidente de trabalho. Um lado da ferrovia que pouquíssimas pessoas conhecem e exploram, que é a presença feminina. Essa mulher, a mulher ferroviária, é ela a grande transmissora da nossa cultura ferroviária, porque o marido usava termos dentro da empresa e ele trazia para dentro de casa, e ela usava essa maneira de falar profissional dentro do cotidiano. Ela que conversava com os filhos, ela é a grande transmissora da cultura ferroviária. Meu marido ficava constantemente de sobreaviso, mas quem atendia o telefone no meio da madrugada, quando tinha chamado de emergência, quem corria fazer o café, colocar água gelada no galão, encher a garrafa, ele já tinha constantemente limpo, pronto, a roupa, o uniforme, botina, que normalmente, que depois de um socorro, voltava num estado lastimável, mas eu deixava tudo pronto, porque eu sabia que ele tinha que sair a qualquer momento para atender uma ocorrência. Então, esse funcionário que ele fica à disposição da empresa, ele conta principalmente com uma retaguarda, que são as esposas, são as mães, são aquelas que ficam em casa cuidando, zelando. Quando não, elas estão de alguma forma, indiretamente, participando de todo esse processo. Nós já tivemos uma viagem vindo de férias de Bauru, e o Fernando, nós chegamos aqui na região, aqui, acho que foi de Ribas, e tinha tombado uma composição de gasolina, de combustível, óleo diesel, tudo. E aí nós passamos com uma precaução, houve até uma certa atenção. O trem, o passageiro passou a 20 por hora, porque não podia dar atrito. Você sentia no ar aquele cheiro forte do combustível e um risco iminente de fogo. O Fernando, do jeito que ele estava dentro do trem, ele já desceu e já ficou ali. Ele ficou 14 dias ali, com aquela roupa, mas ele desceu e tão logo assim nós chegamos em casa, no outro dia já veio gente pegar roupa, pegar o uniforme dele, pegar a toalha, material de higiene pessoal, você entende? E a gente não ficava sem notícia. Eu tive assim uma experiência, logo que eu cheguei para cá em 91, com 2 pequenininhos, e
E um deles teve cachumba, automaticamente o outro pegou a cachumba, e eu não conhecia posto médico, eu não conhecia ninguém aqui. Mas nem por isso meus filhos ficaram desassistidos. Foi um que me ajudou a levar no médico, o outro que me ajudou, que foi comigo na farmácia, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma vizinha com que eu estava aqui com 16 dias morando em Campo Grande. Então eu já tinha visto ela passar, e ela foi no meu portão e disse: vizinha, eu soube que suas crianças estão doentes. O Antônio está no toco hoje e você quer que ele fale pelo seletivo com o Greco para informar como é que as suas crianças estão? Eu fiquei olhando, falei, que será um toco, né? Será algum banco, alguma coisa? Aí foram me explicar. Ele estava ali parado, ele não ia viajar, e o seletivo é uma forma de comunicação. E desde então, todos os que estavam de plantão, eles vinham perguntar dos meus filhos e mandavam notícia para o meu marido. E já aproveitava, perguntava se estava faltando alguma coisa. Mas por quê? Porque as suas esposas diziam, olha, vai lá na casa do Greco ver como é que as crianças estão. Ou elas vinham, perguntavam e mandavam essa informação. Então, que fique registrada essa participação fundamental e tão pouco valorizada, que é da mulher ferroviária, que embora sem nenhuma remuneração, ela desempenhou um trabalho, desempenhou um papel fantástico dentro dessa construção social da ferrovia. Infelizmente teve gente que destruiu a ferrovia, mas vai voltar, que todo gigante sempre retorna. E o maior sonho, o maior, assim, a gente se sentiria realizado seria de que conseguisse voltar a ativa do trem de carga e o trem de passageiro no nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul. Por conta de que a gente sabe que nós somos produtor de grão, assim, todo ano batendo recorde, e não só o grão, tem o petróleo, tem o cimento, tem o calcário, tem o minério. Então nós temos muitas fontes aqui de economia que seria atrativo para a ferrovia como era. E o trem do passageiro, por conta de que a gente tem aqui, na questão do turismo, muito amplo o espaço aqui. Daqui a Corumbá, é uma paisagem muito bonita, coisas diferentes que as pessoas podem observar. Então eu tenho muita fé, muita esperança de que num prazo aí, eu acredito aí que se os governantes olhar com muito carinho para a ferrovia, pelo que a ferrovia representa no país, voltar assim ao auge do que era nos anos 80, quando eu entrei na ferrovia.